Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos hoje apresentando mais um É o que Parece, aquele que sabe o que contar. O Zé Francisco está preparado e eu estou mais municiado do que ele. Tomara que ele não dê um banho em mim. Sabe por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre a Norton. A Norton foi uma das agências brasileiras que mais se destacaram numa época em que a propaganda reinava. A economia girava em torno do que a propaganda fazia. Tanto é verdade que nos anos de 1980, 1990 e até um pouquinho antes, a propaganda ficava com 2 ou 3 pontos percentuais de toda a economia brasileira, isto é, de todo o PIB brasileiro. O investimento era forte porque os resultados também eram bons. A Norton criou a sua história e o seu fundador foi muito amigo do Zé Francisco, ambos privaram de um bom relacionamento, assim como com o filho dele, que é o Geraldinho Alonso. E é o seguinte, essa agência fez sucesso, depois ela foi vendida muito recentemente eu digo 5 anos atrás, um pouco mais, por um grupo internacional, a Publicis. Mas antes disso, ela escreveu um livro maravilhoso chamado Norton, 60 anos de publicidade no Brasil. Esse livro, por coincidência, quem fez a edição dele foi a minha empresa, a editora Tagline, e eu tive o cuidado de trabalhar todo esse texto. Na carta ao leitor, eu tive o cuidado de dizer que se tratava de um livro absolutamente pedagógico e didático. Por quê? Porque o livro foi dividido em contas por seções. A agência atendia, por exemplo, produtos de varejo, produtos de limpeza, higiene pessoal, bancos, enfim, em todas essas categorias. Então ela relacionou todos os seus clientes e contou a história dos seus principais anúncios, da forma com que a conta chegou e da forma com que a conta saiu da agência. E hoje, se vocês permitirem e tiverem paciência de acompanhar conosco, nós vamos abordar a categoria chamada Mercado Automobilístico. Nós vamos falar de uma época que vai de 1951 a 2006. Por exemplo, as marcas que disputavam o mercado eram a Alfa Romeo, Chrysler, Gurgel, Miura, o Renault, Dauphine e também o Gordini, que era um outro produto que acompanhava a mesma empresa francesa, o Studebaker, a Volkswagen e a Willys-Overland. A Willys-Overland produzia um automóvel muito simpático. Aliás, colecionadores de carro que têm ainda um Aero Willys têm uma joia maravilhosa na mão. Zé, conta um pouquinho, porque você conviveu na agência, você sabe de todas essas histórias. Diz aí antes que a gente perca essa oportunidade brilhante do seu depoimento. Eu tive o prazer de trabalhar 14 anos nessa empresa e eu costumo dizer, eu sempre fui muito longevo nas empresas onde eu trabalhei, né? Eu trabalhei 14 anos na Thomson, 14 anos na Norton, 12 no grupo Silvio Santos, 7 na SPM. Eu sempre procurei preservar o meu trabalho e fazer daquela empresa um tempo que eu pudesse realizar trabalhos. Na Norton não foi diferente. Eu, inclusive, uso uma frase que esses 14 anos de Thomson me ensinaram a publicidade e os 14 anos de Norton me ensinaram a ser publicitário, que são coisas diferentes. E tive uma vivência, uma experiência muito grande com o Geraldo Alonso pai, o fundador da Norton, em 1946, e que faleceu em 1988. E a continuidade com o Geraldo Alonso Filho, que depois continuou o seu trabalho e fez realmente da história. Eu queria fazer uma ressalva inicial desse trabalho da Norton, porque é uma característica do mercado publicitário. Nós que estamos aqui para falar de preservação de história, é muito raro você encontrar empresas de publicidade, particularmente agências de publicidade, que preservem as suas histórias. E a Norton é uma grande exceção,
fruto da tenacidade e do interesse que o Geraldo Alonso Filho e a sua esposa Ana Regina sempre tiveram. Eles têm um acervo lá na Fundação Geraldo Alonso, que é uma coisa impressionante, não só catalogado estes anúncios que estão nesses livros e tantos mais, como tem planos feitos para os seus clientes, planejamentos feitos no decorrer do tempo. As agências de publicidade não conseguiram perceber a riqueza de guardar um material desse, de um valor histórico tremendo, porque repassa tudo o que aconteceu com os seus clientes atendidos. Você mencionou aí essas marcas da indústria automobilística, essas foram as marcas de indústria automobilística que a Norton atendeu. Não é as marcas da indústria automobilística que estavam no mercado. Por exemplo, aí não tem General Motors, né, que é uma conta que a Norton nunca atendeu. Mas esse registro histórico e resgatar aí anunciantes, empresas que nem existem mais e como elas eram tratadas publicitariamente, tem um valor histórico incrível. A Norton acabou sendo vendida para o grupo Publicis, precisamente no ano de 1996, lá se vão 24 anos que ela foi absorvida pelo grupo Publicis, mas deixou uma história importante do que aconteceu na publicidade brasileira nos primórdios das agências de propaganda. Repito, quando o Geraldo Alonso começou a empresa em 1946, a publicidade brasileira engatinhava. A prestação de serviços na publicidade engatinhava. E o Geraldo Alonso deu uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da publicidade no Brasil. Para provar isso, só vou te dizer, o Geraldo Alonso foi o que conseguiu, através da sua forma muito firme de agir, participar dos grandes eventos internacionais da propaganda. Ele introduziu o mercado brasileiro junto às grandes entidades envolvidas na comunicação publicitária no mundo inteiro. Ele até trouxe para o Brasil um desses eventos que marcaram época. Até por falta de jeito, a gente não sabia tratar os estrangeiros que chegavam aqui para discutir grandes temas ligados à propaganda. Se chama International Advertising Association, que é um grupo internacional que reúne os negócios das agências de propaganda. No ano de 1980, o Geraldo Alonso participou desse congresso que era anual e foi na África do Sul. E lá ele conseguiu, com o seu jeito caipira, e como ele dizia, falando as 6 palavras em inglês que ele conhecia, conseguiu convencer a coordenação do IAA de vir para o Brasil, e foi o que aconteceu em 1981. Isso mesmo, posso estar enganado, mas esse congresso foi realizado aqui em São Paulo, não era? São Paulo. No hotel, que na época era o Hotel da Moda, aqui na São Carlos do Pinhal. Maxud? O Maxud. Foi uma festa monumental. Mas voltando ao nosso negócio de categoria de setor automobilístico, é claro que as marcas que não pertenceram aos clientes da Norton não são citadas, mas de qualquer maneira, as que estão aqui, que foram atendidas pela Norton, têm particularidades muito sensacionais que eu acho que os nossos amigos que estão nos acompanhando terão interesse em ouvir. Por exemplo, a agência fez um trabalho para um cliente chamado Gurgel, que era de um brasileiro, sujeito muito atinado, um engenheiro formado pelo Mackenzie, com cursos no exterior, achou que poderia ter um carro com uma marca brasileira. E ele botou o sobrenome dele nesse modelo. E entregou a conta, nem sei se foi pela primeira vez, para a Norton. Você sabe alguma particularidade, já que você conviveu lá, José? Sei algumas, que eu participei, eu estava na Norton nessa época. Na verdade, a Gurgel já existia, ela foi uma empresa criada nos anos 70, e o Gurgel, a ele devemos o pioneirismo de desenvolver este carro que tinha uma característica, era um combustível que não existia na época, chamada álcool. O Gurgel acreditava que através do grande manancial e disponibilidade de cana-de-açúcar no país, o Brasil poderia ser um grande produtor de aditivo para automóvel e fazer carro a álcool. Ele foi um pioneiro nisso, numa época em que só se falava de combustível, os caminhões a diesel e a gasolina para os demais carros. Pois é, só queria interromper, nós estamos falando do Gurgel, e eu apenas dei uma rápida pincelada, quase que irresponsável, mas eu queria agora me retratar dizendo que o Gurgel tinha um formato de Jeep com o motor da Volkswagen, mas
o seu idealizador chamava-se Amaral Gurgel. Amaral Gurgel, inclusive tem uma rua aqui em São Paulo chamada Amaral Gurgel, em decorrência da construção da família Amaral Gurgel. Eles foram importantes, tiveram negócios no interior do estado, na área de plantação, de cultura de café, e esse Amaral Gurgel era engenheiro. Agora, ele foi o pioneiro em tentar construir um carro nacional, embora usando uma plataforma desenvolvida por ele, mas com motor Volkswagen, o desejo de produzir, de fazer com que esse carro se movesse a álcool, coisa que nos últimos 25, 30 anos a gente está falando aqui. Será que ele foi bem interpretado na época, Zé? Eu acredito que ele teve muitos problemas de aceitação, porque existia um truste internacional do fornecimento e abastecimento de gasolina no país, e o álcool era tido como um produto que não teria as condições ideais para render um carro, desde diminuir a potência, de estragar o motor. Ele enfrentou muitos problemas, mas esse carro ele tinha essa característica, não só porque o combustível era mais barato, como a própria engenharia da criação do veículo era um veículo simples, tinha um preço bem baixo comparado com os veículos da época. Então, essa história do Gurgel me faz lembrar também o que ocorreu com o Miura, que foi uma marca também desenvolvida no Brasil. Tinha esse nome, aliás, tem uma raça de animal, de touro e vaca, tem essa mesma nome, Miura. Esse carro era um carro esportivo, ele não acabou sobrevivendo. Eu de verdade mesmo não sei o que a Norton fez para fazer com que alavancasse a venda dele. Você tem ideia, Zé? Não, também não é do meu tempo. O que eu sei disso é que é uma empresa pequena. O nome Miura se vem dessa raça, que parece que é de uma raça pouco afetiva a carinhos. É uma raça de bois furiosos, potentes, e quiseram transformar o nome de um Miura para o automóvel para transferir essa parte da potência do veículo. Mas eu não tenho na minha memória o que aconteceu com o seu Miura, não. Pois é, mas é uma marca de carro. Por exemplo, aqui a gente vê na relação de clientes da Norton que ela atendeu Willys Overland. Foi uma marca que teve uma disputa de bastidores entre duas agências, do mesmo padrão criativo, da mesma forma de atuar com qualidade, e houve uma disputa que acabou gerando até um certo mal-estar entre os seus diretores, entre provavelmente o Geraldo Alonso com um outro interessado nessa conta. Você se lembra desse caso, Zé? Conheço pela história. Na verdade, essa outra agência ela estava sendo formada pela família Salles, que marcou época na publicidade brasileira, seja através do Mauro Salles, brilhante orador e publicitário, excelente homem de negócios, e seu irmão Luiz Salles, e também tinha na época o Apolônio Salles, que era também irmão, e que depois o Apolônio foi trabalhar na agência em Brasília. Mas a Salles Interamericana, ela começou com a aquisição da família Salles dessa agência chamada Interamericana, que tinha algumas contas de menor porte. O Luiz e o Mauro conseguiram fazer com que o Bradesco os apoiasse nessa época. O banco já era importante e o Bradesco passou também a ser um cliente, e a seguir veio esse trabalho que o Mauro fez de conquistar a conta da Willys no momento em que existiam muito poucas marcas de automóveis na indústria automobilística do Brasil. A marca Willys vinha se despontando como uma potência em termos de mais uma marca nesse mercado, e que depois a Willys foi absorvida pela Ford, virou a Ford Willys, e que o Mauro continuou atendendo esta parte desta conta, e nós vivemos aí esse momento nesse momento eu estava na Thompson, e a conta da Ford era dividida entre a Thompson e a Salles com os seus produtos da época. Então, eu só queria arredondar um pouco a sua história. Você resumiu de uma forma muito pedagógica, legal para se ouvir, mas há bastidores aí. Como você disse que eu sou jornalista, às vezes um pouco atrevidinho, eu queria dizer para você de que acho que sei como foi que a Mauro Salles Interamericana, Mauro Salles Interamericana, conseguiu
conquistar a conta da Ford Willis. Foi durante um voo dos Estados Unidos para o Brasil, onde o Mauro Salles, muito inteligente, sagaz, como é até hoje, apesar das dificuldades que ele adquiriu ao longo do tempo, hoje ele já é um homem de pelo menos 80 e tantos anos, mas ele, muito inteligentemente, embarcou no mesmo voo onde o presidente da Ford, Willis, que vinha para o Brasil, e se aproximou de um bom relacionamento e conseguiu fazer com que, antes da reunião que houvesse entre a Norton, ele pudesse apresentar uma campanha para a Ford Willis. Como é que ele fez? Ele alugou a suíte presidencial de um hotel que, numa época, 40 anos atrás, era o hotel mais charmoso da cidade, e tinha um bar também muito charmoso, que era o Hotel Jaraguá, que ficava na esquina da Consolação com a Major Quedinho, onde, por sinal, ficava o prédio do jornal O Estado de São Paulo na sua fase áurea. Gente, estou falando coisas que vocês pensam que não existiu, mas isso existiu. O Estado de São Paulo ficava num prédio muito bonito, localizado na confluência da rua Martins Fontes, Consolação e Major Quedinho. E ao lado ficava esse Hotel Jaraguá. Ele alugou a suíte presidencial e mostrou a campanha que ele faria se ele fosse a agência para o modelo o Ford Willis, que realmente depois ele veio conquistar uma parte. Mas essa história você pode continuar bem, né, Zé? O Geraldo Alonso, além de ser um cara emblemático, ele não sabia perder. E quando o Mauro fez essa brilhante jogada e conseguiu levar a conta para lá e fez depois um excelente trabalho para a conta Willis e Ford Willis, eles viraram inimigos perpétuos, né? O Geraldo Alonso tinha uma bronca incrível do Mauro Salles ter tirado essa conta importante para a Norton. Isso continuou durante muitos anos, até que um determinado dia, e isso foi relatado pelo próprio Mauro Salles, quando nós estávamos lá e a Norton comemorou 45 anos de existência, isso foi em 1991, o velho Geraldo já havia morrido em 1988, e em 1991 nós fizemos um seminário interno para comemorar os 45 anos, e nós preparamos alguns vídeos, e um dos vídeos que nós exibimos foi do Mauro Salles contando essa história desse rompimento, por que isso teria acontecido. Palavras dele, ele falou: chegou um belo dia, o velho Geraldo ligou para mim e falou: olha aqui, Mauro, você me roubou a conta, você me estragou, você tá fazendo um puta de um trabalho, tá ganhando contas pra caramba, você tem uma agência que tá grande, a minha também é grande, vamos parar com essa briga e vamos ser amigos, que nós precisamos nos unir. E aí nasceu um grupo de donos de empresas, de agências brasileiras, As 5 irmãs, que passaram a defender os negócios da publicidade no Brasil. é aí que criou-se as 5 irmãs. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Isso a gente não encontra em livro, não. Eu tô com um livro aberto aqui, mas isso é da memória de quem viveu, de quem esteve lá. Rossini, eu queria fazer um comentário, sair um pouco da pauta, porque esse resumo da APP que nós temos acompanhado toda semana, de fato é um produto muito bom. Acho que a publicidade tem sabido usar adequadamente todas essas novas plataformas de comunicação, e a APP achou um caminho fantástico, um trabalho brilhante, que é toda semana divulgar o que está acontecendo de mais importante, com notícias, com acesso a sites sobre a publicidade brasileira. Uma contribuição enorme que a APP está dando. Esse resumo da APP vale a pena ser conhecido. Zé, agora não pode passar em branco porque está na hora. Eu vou contar até 3 e você vai ler a frase do dia. É 1, é 2 e é 3. Segura aí, Andy. A frase do dia. A frase do dia hoje é uma homenagem, mais do que uma frase, porque é uma homenagem a estes homens que, com perseverança, fizeram brilhante a história da publicidade brasileira. E tem a ver com desistência, o que eles nunca fizeram. O significado de desistir, a lembrança do desistir.
Se você for para desistir, desista de ser fraco. Eles não foram fracos. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Vamos continuar aqui produzindo É o que Parece e botando vocês na roda conosco. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que Parece. Realização: Compasso Colab.